Olá! No programa de hoje voltaremos com o tema do momento nas questões tributárias, que é o novo Refis, o chamado Programa Especial de Parcelamento Tributário. Muito bem, estamos na segunda medida provisória, que está em análise na comissão mista, composta por deputados e senadores, e diante do quadro que se apresenta, poucas alterações serão promovidas. Portanto, o texto da MP é aquilo que deve ser aprovado ou algo muito perto disso. Como já temos a regulamentação por parte da Receita Federal e da Procuradoria, podemos dizer que, com relação à forma de parcelamento, ao cálculo das parcelas, o assunto esteja consolidado. Pouca coisa mudará, o mercado não acredita que será sensível à forma de apuração das parcelas. Muito bem. São duas as maneiras de parcelamento, duas as formas de cálculo da parcela devida neste novo Refis, que será de 120 ou 180 meses parcelas de pagamento. São dois grandes grupos de apuração quanto às parcelas. O primeiro deles é com relação à forma de pagamento chamado à vista. Dívidas superiores a 15 milhões de reais poderão ser ingressadas no parcelamento com o pagamento chamado à vista em 5 vezes. Se você deve mais do que 15 milhões, você então paga 20% da dívida em 5 parcelas de agosto a dezembro, no exercício 2017. 20% em 5 parcelas e o remanescente em até 175 vezes. Por que 175? Porque já pagou 5, com mais 175, 180 meses. Muito bem. O desconto de multa e de juros, que é o grande atrativo, é escalonado com relação ao número de parcelas que o contribuinte escolher pagar o saldo devedor, menos os 20%. Quem deve acima de 15 milhões, 20% em 5 vezes, e aí o parcelamento pode se dar em única parcela em janeiro de 2018, com redução de 90% de multa e 50% de juros, ou então escalonadamente em até 175 vezes, cuja redução vai até 50% de juros e 25% de multa. Dependendo do alongamento da dívida, a multa e os juros têm uma redução menor para o parcelamento. Para você que deve menos de 15 milhões de reais, o parcelamento é o mesmo, no que diz respeito a 2018 em diante, só que a entrada é de 7,5%. Então, dívidas abaixo de 15 milhões, 7,5% pagas em 5 parcelas, agosto a dezembro, depois à vista em janeiro com desconto de 90 e 50, ou escalonados até 175 parcelas. Essa é a primeira grande forma de parcelamento. Há uma segunda que é escalonada com relação às parcelas. Nessa segunda forma, o limite de parcelamento se dá em 120 meses e para o primeiro ano de parcelamento, o cálculo da mensalidade se dá com base em 0,4 do faturamento. Então eu pego a minha dívida, parcelo em 120 meses, primeiro ano 0,4, segundo ano 0,5, terceiro ano 0,6, a partir dele o parcelamento se dá em 84 vezes, ou seja, se eu parcelar em 120 vezes sem entrada, eu começo pagando 0,4, 0,5 no segundo ano, 0,6 no terceiro ano e o saldo apurado em 84 vezes dividido pelo saldo devedor remanescente. De tal forma que nas duas sistemáticas de apuração, a dívida completa se dê em 120 ou em 180 meses. Essa é a forma macro de parcelamento dos débitos que já estará à disposição do contribuinte a contar de 3 de julho. Prazo final, 31 de agosto. Se houver alteração, voltaremos a tratar aqui nesse espaço. Muito obrigado e até a semana que vem.